Muito boa tarde a todos. Hoje vamos falar de saúde na sua 24ª edição e como estamos no verão, lembrei-me que seria interessante fazer aqui uma pequena rúbrica sobre algumas doenças que surgem no verão, alguns pequenos problemas de saúde que, em regra geral, são fáceis de resolver, mas muitas vezes que acabam por estragar as férias e ser um incómodo à vida do dia-a-dia e põe em causa também o nosso bem-estar. Vamos falar um pouco disto. Já perceberam que estou num cenário diferente do que é habitual, na sequência de deveres profissionais. Hoje não consegui gravar esta rúbrica no sítio que é costume. E vamos falar então de uma das primeiros problemas ou complicações que acontecem no verão, que é a desidratação. A desidratação pode ser definida como uma perda excessiva de líquidos corporais, líquidos que são muitas vezes acompanhados também de perda de sais minerais fundamentais ao funcionamento do nosso organismo. Normalmente este tipo de desidratação muitas vezes é consequência de algumas intoxicações alimentares, por exemplo, diarreia, de vómitos, que fazem-nos perder líquidos do nosso corpo. Normalmente perdemos diariamente, nesta época de verão, cerca de 2,5 litros de água, de líquidos do nosso organismo, por meio da saliva, do suor, da transpiração, da urina e também das fezes. Um quadro que pode ser definido como desidratação é após a perda destes líquidos do organismo ultrapassar este valor de 2,5 litros. É importante ter estas noções no sentido de compensar e poder evitar. Certamente temos todos esta ideia que a desidratação é sempre mais grave e acontece sempre mais nos idosos e nas crianças. Nos idosos, efetivamente, é um facto. Os idosos, a partir de uma determinada idade, têm uma menor sensação, sentem menos sede. A zona cerebral que regula a sensação de sede muitas vezes não dá este alarme, não dá este alerta que é necessário ingerir líquidos e é importante, sobretudo na população idosa, ter estes cuidados de fornecer 5, 6, 7 copos de água por dia, o que vai equivaler a cerca de 1,5 litro, que é o mínimo. Estes líquidos podem ser em várias formas, de água, de limonadas, de alguns chás de ervas, que possam muitas vezes tornar mais convincente a ingestão de líquidos, sabendo que o idoso tem muitas vezes esta renitência a ingerir líquidos. Portanto, é importante prevenir a desidratação no verão. Nas crianças também acaba por acontecer, com menor frequência e menor gravidade, porque as crianças vão pedindo água e vão tendo sede, mas os idosos, uma vez que têm este reflexo diminuído, é fundamental. E é fundamental também reconhecer que a desidratação no idoso pode ser grave e pode levar a situações clínicas que levem muitas vezes à hospitalização. Um idoso desidratado, em regra geral, para além das manifestações físicas que a desidratação tem, a pele seca, os lábios gretados, os olhos eventualmente mais encovados, um dos sintomas ou um dos sinais que podem revelar um idoso desidratado é de um momento para o outro o idoso começar a ficar desorientado ou ter um discurso incoerente. Pode ser um dos sintomas de desidratação no idoso. Portanto, é fundamental estar atento para isto e quem cuida de idosos ou quem tem idosos a seu cargo e idosos na família deve ter esse cuidado especial de dar mais líquidos nesta fase do ano, porque a desidratação pode ser grave nesta faixa etária. Outro dos principais problemas, a outra doença dessa época estival, são as intoxicações alimentares. A intoxicação alimentar é de veras uma situação desagradável que acontece cada vez mais no verão, muitas vezes pela conservação inadequada de alimentos, acaba por tornar aqui uma das piores inimigas do verão, uma vez que muitas vezes resultam em casos de intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar é uma reação natural do organismo após ingerir alimentos que possam estar contaminados, com bactérias, com fungos, com algumas toxinas.
E após algum tipo de consumo desses alimentos, os sintomas começam a surgir: náuseas, vômitos, diarreia, que podem evoluir para um caso efetivamente de desidratação. Como falei a seguir, pode ser também aqui a intoxicação alimentar uma das causas de desidratação, e a pessoa vai sentindo um mal-estar generalizado, sente-se mais enfraquecido por isso mesmo. É fundamental estar atento a isto. Nesta altura do verão também acontecem mais reuniões familiares, mais festas, mais piqueniques, vai ser mais festas, mais festivais. Muitas vezes grande parte das vezes, quando se está fora de casa, não se ingere os alimentos que nós confeccionamos, pelo contrário. O risco maior existe aqui nos ovos, na maionese, nos molhos, alguns alimentos com natas. São alimentos de maior capacidade ou potencial de deterioração, e que, quando não são acondicionados como deve ser, com recurso ao frio, efetivamente são aqui causadores de intoxicações alimentares. Fundamental ter cuidado quando se programa algum tipo de festa familiar, piquenique, seja no exterior, garantir que esse tipo de alimentos vá bem acondicionado e vai bem refrigerado, principalmente, e é acondicionado em zonas sem exposição ao sol, uma zona de sombra. Portanto, ter estes cuidados. Sobretudo se houver idosos, mais uma vez volto a referir, se houver idosos é fundamental ter estes cuidados com estes alimentos. Como intoxicação alimentar num idoso efetivamente é grave, porque leva a uma desidratação muito rápida pela perda de líquidos através dos vômitos ou através das fezes. E a desidratação no idoso, já falei das consequências que pode ter, acaba por ser grave. Portanto, há que ter aqui alguns cuidados, e no sentido de evitar as intoxicações alimentares agora nesta época de verão. Outra situação, outra doença que também acontece, sobretudo no verão, é a insolação. A insolação acontece quando a temperatura do organismo passa os 40 graus. A nossa temperatura média é entre os 36 e 37,5, e ultrapassando aqui os 40 graus, efetivamente este facto acaba por interromper aqui a capacidade do organismo de transpirar e impede aqui o arrefecimento do corpo. A insolação costuma se instalar em pessoas que passam muito tempo expostas ao sol, e muitas vezes expostas ao sol, por exemplo, a trabalhar, a fazer exercício físico, sem a devida proteção, sem intervalar com alguns tempos que possam passar à sombra. Esta exposição demasiado ao sol pode levar a chamada insolação, o golpe de calor, que é uma situação grave. Um dos sintomas, ou alguns sintomas que predizem a insolação, podem ser mal-estar generalizado, fraqueza, febre alta, dificuldade respiratória, os batimentos cardíacos mais acelerados, eventualmente uma sensação de vômitos, de tonturas, eventualmente numa fase final desmaios e eventualmente queimaduras solares, porque predizem efetivamente que a pessoa passou muito tempo ao sol. O que torna esta condição de insolação especialmente perigosa é a rápida elevação da temperatura corporal, que faz com que a pessoa perca de um momento para o outro água também acompanhada, como falei na desidratação, por sais minerais. Este conjunto de elementos da água e dos sais minerais, o cloro, o magnésio, o potássio, que nós temos em circulação, é fundamental para regular o nosso meio interno, e isto, estando colocado em causa, pode ser considerado uma situação grave, pode ser considerado uma emergência de saúde, a insolação. Portanto, é fundamental evitar. Quem está muito tempo ao sol consiga intervalar com alguns tempos ou alguns períodos de maior sombra, aplicar proteção solar, utilizar chapéu e, sobretudo, neste período de exposição, ingerir muita água. É importante utilizar roupas claras, beber, já falei, cerca de 2 litros de água por dia, 2,5 litros. Beber água antes da prática da atividade física e depois. Não ficar muito tempo, por exemplo, dentro do carro exposto ao sol. Cuidado aqui com as crianças, nesse aspecto é fundamental. As
As crianças não devem estar demasiado tempo dentro do carro expostas ao sol, porque muitas vezes paramos e vai-se fazer um pequeno recado nas atividades de vida diárias. As crianças não devem estar mais de 10 minutos dentro do carro expostas ao sol, porque também desidratam com muita facilidade, uma vez que a sua estrutura corporal é diminuta e não se deve colocar crianças a esse risco, expostas ao sol sem a hidratação devida. Portanto, aqui há algumas ideias sobre a insolação e a gravidade que pode ter e o que podemos fazer para evitá-la. O verão também é uma época propícia a um maior aparecimento de infecções. E vamos falar aqui de algumas infecções que têm predominância no verão. Por exemplo, infecções urinárias. A principal causa das infecções urinárias ou do trato urinário é a desidratação. Lá voltamos aqui a quase sempre a falar no mesmo, mas a perda de líquidos pelo suor, pela respiração, pela nossa transpiração, nesta época, muitas vezes não é reposta, o que gera aqui uma menor produção de urina. Esta menor produção de urina, aliada a uma umidade excessiva nesta altura do ano, é aqui dois fatores predisponentes ao aparecimento de infecções urinárias. Depois, aliando-se também a isto, esta umidade excessiva, aliada também a idas frequentes à piscina, à praia, o que vai alterar o pH do nosso organismo, vai alterar também aqui a nossa flora microbiana, e estes mecanismos efetivamente propiciam o aparecimento de infecções urinárias. Nesta altura do ano também utiliza-se mais casas de banhos públicas, porque as pessoas saem de casa, vão a festejos, vão a festivais, passam muito tempo com o fato de banho molhado, é outro fator aqui predisponente. É fundamental ter este cuidado, evitar infecções urinárias, hidratar-se, sabendo que a infecção urinária nas mulheres tem uma maior predisposição ou tem uma maior prevalência, porque o tamanho da uretra é mais pequeno e há uma facilidade de haver uma progressão de micro-organismos até à bexiga. Aqui as infecções urinárias efetivamente nas mulheres são de maior incidência e há que ter cuidado. Alguns sinais de alarme de infecção urinária: ardor ou ardor a urinar, a sensação de um peso no baixo ventre, na zona da bexiga, vontade de urinar com muita frequência e já numa última fase da infecção, eventualmente saída de sangue na urina e febre. Portanto, estar atento a estes sintomas e logo no início do surgimento deles próprios tomar medidas, procurar ajuda médica, uma vez que a infecção urinária deve ser tratada medicamente. Vamos falar agora de outro tipo de infecção, as otites. No verão é também uma altura mais propícia ao surgimento de otites, a chamada otite externa, uma otite que está relacionada muitas vezes pelo contacto com águas contaminadas, com idas à praia, com idas à piscina. A presença do cloro das piscinas é considerada aqui um fator agressor para o ouvido. Muitas vezes também o uso excessivo do cotonete, que muitas vezes provoca alguma maceração da mucosa ou da pele do interior do ouvido e pode provocar aqui otites nesta fase do ano, mas sobretudo aqui associada à praia e aos mergulhos. É fundamental estar atento. Quem tem otites com frequência deve ir à praia ou às piscinas com os tampões próprios, que se vende nas farmácias e em espaços próprios para este fim. Deve-se secar muito bem os ouvidos quando se sai da água. Não é errado levar cotonetes na mala de praia para a pessoa, quando sair do banho, poder secar os ouvidos. Secar os ouvidos de uma forma suave, sem macerar, sem correr o risco de provocar ali uma lesão no ouvido externo. E ter esse cuidado, secar o ouvido quando sai da água. Quem tem problemas com otites, eventualmente secar os ouvidos com um pouco de soro fisiológico no cotonete, no sentido de sendo o soro fisiológico uma solução salina, ajuda ali a desinfetar aquele local, e nada mais do que isso. Estes devem ser os cuidados a ter no sentido de prevenir as otites nesta altura de verão. E ainda falando aqui de infecções,
Temos aqui as micoses como sendo infecções fúngicas que atingem a pele, as unhas, o couro cabeludo, também nesta altura do verão. Elas estão entre as doenças e os problemas mais comuns nesta estação do ano, por aumento do calor, da umidade, de condições que favorecem a reprodução de alguns micro-organismos. Volto a falar do cloro das piscinas, que altera o nosso pH da pele. O andar na praia, a areia pode efetivamente estar contaminada com dejetos de animais. Faz parte do verão e é importante ter aqui alguns cuidados. As infecções fúngicas que mais acontecem nesta altura do ano são as chamadas o pano branco, são algumas manchas mais claras ou mais escuras que aparecem em algumas partes do corpo, algumas lesões ou algumas fissuras entre os dedos, quer da mão, quer dos pés, e a micose das unhas, quando se começa a perceber que a unha começa a ficar mais branquiçada e mais grossa, em regra geral é um sintoma da instalação de um fungo. Os fungos são difíceis de tratar, em regra geral são tratados mesmo com medicamentos antifúngicos. Portanto, aqui o mais importante é prevenir estas micoses que acontecem em algumas zonas do corpo, sobretudo nas zonas mais úmidas, nas pregas, e é importante ter alguns cuidados. Não passar muito tempo com as roupas de banho molhadas no corpo, evitar utilizar sempre chinelos quando se vai à praia, até mesmo em redor da piscina, quando se vai aos vestuários, às casas de banho públicas, aos chuveiros, utilizar sempre os chinelos. Mesmo utilizando os chinelos, depois devem-se desinfetar estes chinelos diariamente. Depois não compartilhar toalhas, algum calçado, objetos por exemplo, de cortar as unhas, não devem ser partilhados entre pessoas, que há pessoas que podem ter algum tipo de fungo e o fungo estar latente e efetivamente não ter uma micose a olho nu e detectável, e efetivamente poderem transmitir aqui alguns fungos. Depois é importante secar, como já falei, secar muito bem entre os dedos, as zonas de dobras do corpo, dobras da pele, sobretudo a seguir ao banho ou quando se sai da praia ou da piscina. Ter estes cuidados no sentido de evitar as micoses. As micoses são uma infecção fúngica muito predominante nesta altura de verão e que também podem ser transmissíveis. Daí é importante haver aqui cuidados redobrados. Era esta a temática que achei pertinente trazer no dia de hoje. Estamos em pleno verão e penso que se adequa a falarmos destes temas no sentido de prevenir e poder promover a saúde de todos. Despeço-me, até à próxima semana e haja saúde.